Voltamos aqui com Conversas Cruzadas, lembrando você da interativa de hoje. A pergunta é: a tendência da oposição no país e no estado é de fortalecimento, 3299-2361, enfraquecimento, 3299-2362, ou permanecer como está, 3299-2363. Ligue, participe aqui com Conversas Cruzadas. Deputado Marquesan, já vou passar a palavra para o senhor, deputado. Só um pouquinho. Sim. O senhor que representa os principais partidos da oposição, tendência então, enfraquecer, fortalecer ou permanecer como é que está? Olha, com 30 dias lá, eu sempre digo que eu saí de uma piscina aqui, que é a Assembleia, que quando a gente é criança, a gente consegue atravessar a piscina nadando pela primeira vez, a gente fica feliz. Ah, atravessei. Aí depois tu atravessa e volta. Puxa, eu já estava atravessando várias vezes a piscina aqui. Papai, estou conseguindo. E agora caí num oceano, né? O parlamento, em federal, a Câmara, ela é muito maior, é ampla. Eu estou meio que me habituando, mas eu vejo com tristeza, assim, uma super maioria do governo. Com tristeza porque os debates lá não são tão enfáticos, né? E nem tem tanta atenção do parlamento e da população nas questões de mérito como poderia ter. O maior sucesso até agora da oposição foi o salário mínimo, né? Numa das propostas, 560, me corrija, foi 120 votos a 380, uma coisa 370, assim. Ou seja, isso foi, a regra é 1 para 4. E aí, evidentemente, que o debate ele é bem mais difícil. Então, a comunicação vai ter que se dar quase que diretamente com a população, porque o convencimento em plenário é bastante difícil. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Sem entrar no mérito do valor do salário mínimo, da capacidade ou não de aumentar, senão a gente vai ficar o programa inteiro discutindo isso. Mas tinha lá na medida provisória algo que diz que o Poder Executivo vai agora fixar estabelecer o salário mínimo por decreto. Então o próprio Parlamento tirou o poder do Parlamento de fixar por lei e por um debate o salário mínimo. O Judiciário vem na mesma direção. Ele quer ser o fixador do seu salário, sem passar pelo Parlamento. E com certeza o Ministério Público vem na mesma linha. Então é o Executivo contribuindo para que o Parlamento fique cada vez mais esvaziado. Na medida provisória que que eu votei essa semana e que acabei sendo o primeiro projeto que eu fui defender contrário, argumentar contrário, era que passava 30 bilhões para o BNDES, somando em 2 anos 210 bilhões. Vou lembrar que a Dilma cortou o orçamento de saúde, segurança, educação em 50 bi. E lá naquela medida provisória, o relator, eu não me lembro nem qual era o deputado, botou junto lá umas estradas para o estado dele, para Alagoas. E passou. Passou. O relator coloca o que ele quiser na medida provisória. E a maioria esmagadora vai e vota junto, porque é o governo, afinal o governo negociou. Então, eu vejo... O senhor acha que é difícil fazer oposição? Eu acho que é muito difícil ter um resultado produtivo. Claro, a gente teve lá na questão da autoridade, lá das Olimpíadas, né? Que eram quase 500 cargos, foram reduzidos para 180. Veja bem, cargos de 18 a 22 mil reais por mês de salário. No mesmo mês que a presidente Dilma, que foi quem encaminhou o orçamento, que ela era ministra, estava cortando o seu orçamento em 50 bi. Ela estava criando... Então, o que eu quero dizer é que não tem... Só esclarecer, que aí sim vamos fazer aquele papel aqui para o nosso telespectador compreender a visão da oposição e a visão do governo só sobre essas duas votações. Essa medida provisória do BNDES, André, e telespectadores, ela é uma medida provisória em que o governo emitiu títulos da dívida, o governo federal, para capitalizar o BNDES em 30 bilhões de reais, para que o BNDES comprasse ações da Petrobras na capitalização da Petrobras. E com isto, a propriedade brasileira dentro da Petrobras, do Estado brasileiro, cresceu. Hoje o Brasil é mais dono da Petrobras do que era antes da capitalização. Me corrija, a Petrobras pode devolver recursos do Tesouro e ter um superávit, isso não foi? Ela pode devolver. Fez então, isso. Qual é a questão? Nós capitalizamos uma parte brasileira maior. Nacionalizamos parte da Petrobras nessa capitalização. Segundo esclarecimento, que são opiniões diferentes só. Não estou dizendo que está certo aqui, está certo lá, mas só para ter a opinião do governo. O salário mínimo. Por que foi votado assim? Porque nós queríamos consolidar uma política que está sendo muito positiva para o salário mínimo. No ano que vem, por exemplo, como a economia cresceu 7,5%, Feltz, no último ano, que aliás foi o maior crescimento dos últimos 20 anos,
O mínimo vai crescer provavelmente 12 ou 13 no ano que vem. Então, esta política é que ficou garantida. É uma proteção do trabalhador por decreto, que ganha salário mínimo. Mas o senhor concorda que por decreto enfraquece o parlamento de alguma maneira? Mas não é por decreto. Nós votamos uma lei. O parlamento, e eu votei tranquilo. Mas daí... Eu estou convicto que votei uma ótima lei. Por decreto, Henrique. Não. A partir de agora será por decreto. Na lei que eu votei, portanto, por lei, a Câmara para os próximos 4 anos, os próximos 4 anos, nós temos uma política que garante ganho real para o salário mínimo. Mas, eu votei a favor, porque eu nunca tive a chance. Só para dar um exemplo para compreender, não precisam falar do decreto e tal. Claro. Eu nunca tive a chance de votar uma lei igual a essa durante o governo Fernando Henrique. Mas o parlamento... Nunca foi apresentado um projeto durante todo o governo Fernando Henrique, garantindo o ganho real. E durante todo o governo... Vamos garantir primeiro que as conversas se cruzem, mas com calma, porque senão quem está em casa não consegue entender. 15 segundos para concluir. Durante todo o governo Fernando Henrique e durante todo o governo Lula, teve ganhos reais do salário mínimo. Este não teve. Eu não vou entrar nesse mérito. O mérito é, o Congresso autorizou a ele ser desautorizado e não discutir mais salário mínimo nos próximos 4 anos. Eu acho que então o executivo diz, é tanto. E o Congresso, bulufas. A Dilma mais uma vez tirou o desgaste. Eu acho que nós temos que colocar algumas questões aqui. O que nos levou, por exemplo, a defender os 560 sob a forma de adiantamento? Exatamente isso. É que a fórmula que foi acertada ainda pelo ex-presidente Lula com as centrais sindicais diz que o salário mínimo será corrigido, e era por um acordo, e agora é por lei, pelo PIB, resultado do PIB, 2 anos antes, mais a inflação. Isso. Essa é a fórmula. Essa foi a fórmula acertada num acordo assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e as principais centrais sindicais do país. O que garantiu o ganho real. Como em 2008, em função da crise, não houve crescimento da economia, houve uma leve retração, se não me engano, 0,1, se não me engano foi menos 0,1. Então, por isso, Marquesan, não houve ganho real se aplicássemos a fórmula que foi acertada com as centrais. O que nós, do PDT, propusemos, e aí veio aquele problema de 1/3 da nossa bancada ter votado em dissonância com o governo, que sob a forma de adiantamento, nós pudéssemos trazer o que o governo terá que dar no ano que vem para agora, que seriam R$15. A diferença do 560 que nós propusemos e os 545 do governo são R$15. Hoje a presidente Dilma disse, e este será o salário lá no ano que vem, 1º de janeiro de 2012, será 615. Então o que nós propusemos? Que fosse 560 agora e 600 depois. Porque tu traz R$15 do ano que vem para cá. Mas esse debate, Vieira, sobre medida provisória, vocês mataram. Nunca mais vai debater. Lá e traz os 15 para cá. Então, quando o Marquesan critica que não é mais por lei, na verdade é por lei. Não. O que diz o projeto que nós aprovamos é nós votamos, ao invés de votar o salário só deste ano, nós votamos o salário dos próximos 4 anos por lei. O que nós aprovamos lá foi uma lei. E num dos artigos desse projeto, vamos esclarecer, diz que por decreto o presidente da República vai dizer o valor. Do que nós votamos. Então ele só vai aplicar a fórmula que nós, parlamento, dissemos a ele. Ordenamos a ele como é que ele calcula. Mas o parlamento abriu mão de algumas prerrogativas. Não abrimos mão de nada. Abriu mão. Nós abriu mão de espaço para tu abriu mão de fazer essa discussão que tu fizesse agora. Nós legislamos durante 4 anos. Foi o que nós fizemos. 4 anos. Nós legislamos o valor do salário mínimo para os próximos 4 anos. O parlamento assim quis. Vieira, se por acaso... Só um pouquinho. Vou dar 30 segundos para o deputado Viana da Cunha terminar, vou passar a palavra. Que se no ano que vem, conversa única. Tanto é verdade que se no ano que vem a presidente... Tanto é verdade que se no ano que vem a presidente Dilma colocar no decreto um valor que esteja em desacordo com a lei, qualquer partido... Pode entrar com o PSDB, qualquer central sindical vai entrar na justiça e imediatamente esse decreto será anulado. Mas o debate não vai acontecer. O poder dela, o poder do executivo está limitado ao que a lei autorizou. Deputado Nelson então não Marquesan vejo. Júnior. Claro que o Supremo vai se manifestar, Marquesan, porque o PSDB e o DEM entraram com ação no Supremo, mas eu
E provavelmente vai se manifestar a favor do governo. Bom, eu não porque sei, o judiciário também quer fixar o seu salário sem passar pelo Congresso. Mas aí tá preso, porque o Ministério Público também quer fixar o seu salário sem passar. E o Congresso encaminhou nesse sentido. Porque essa discussão que é o teu argumento, Vieira, tu quis discutir, de antecipar um valor referente a essa coisa, tu não vai mais fazer. Tu abriu mão de fazer. Então a tua justificativa do teu voto do PDT contra o governo, ela não vai existir em 4 anos. Isso é uma maneira de segurar a oposição, Isso é uma maneira de enfraquecer. Isso é uma maneira de enfraquecer o Congresso. Isso é uma maneira de enfraquecer o Congresso. Quero pedir a palavra do Judiciário. Nem no parlamento, tá? A gente vai se inscrever aqui. Deputado Nelson Marquesan. E do Executivo não precisar mais tornar público esse debate. Ele vai lá e ele põe este valor, entendeu? Absolutamente, ele vai colocar o judiciário também. Na lei. Não, mas não, o judiciário está doidinho para fazer isso também. O Ministério e todas as corporações também estão. Nós estamos falando de um poder. E o parlamento abriu mão do seu poder, de debater qual era o valor que deveria ser. Discutiu no momento aquilo que seria discutido o valor do salário. 4 anos, em 4 momentos distintos. Mas foi o parlamento. Deputado Henrique Fontana, isso de alguma maneira... O senhor concorda com os argumentos do deputado Nelson Marquesan Júnior e do deputado Giovanni Feltz, que isso sim massacra um pouco a oposição, tirar do Congresso uma definição na qual a oposição pode se manifestar? Só vale para tu responder. Massacra não só a oposição, massacra o poder parlamentar. Não, primeiro eu quero, já que estamos falando muito em salário mínimo, eu quero colocar uma frase sobre o salário mínimo. Eu ouvi, Feltz, muitas vezes a seguinte afirmação: se aumentar demais o salário mínimo, isto vai gerar inflação, isto vai quebrar a previdência e isto vai gerar desemprego. E essa eu considero uma das grandes vitórias desta política que o nosso governo aplicou em Brasília, que é a política que garante o crescimento real do mínimo conforme a economia cresce, e isto só serviu para alavancar mais crescimento, ou seja, foi virtuoso o ganho real do salário mínimo. Não gerou desemprego. Henrique, não gerou desemprego. Só um pouquinho, isso é fato, Henrique. Vamos deixar concluída, para garantir o senhor a palavra. Não gerou desemprego, teve 70% de ganho acima da inflação nos últimos 8 anos. Não gerou desemprego, não quebrou a Previdência e a economia do Brasil andou melhor. Eu tenho a mesma visão que o deputado Vieira, ou seja, não é, Marquesan, evidente, cada um aqui pensa de um jeito, nós vamos convencer um ao outro. Agora, a lei que nós votamos, primeiro, discutir salário mínimo, nós vamos discutir milhares de vezes. Mas não precisa ser um dia. E se alguém quiser apresentar um projeto para revogar a lei que nós votamos, pode apresentar. Mas com essa base que tem o Não, mas pode apresentar, quer fazer a discussão. Entende? Só que a lei é tão boa que eu duvido que alguém vai apresentar um projeto para revogar. Porque uma lei que vai garantir ganho real de acordo com o crescimento da economia, que nos próximos anos deve ser, em média, 7,5%, 5,5%, 6% ao ano, com uma inflação de 4 ou 5. É tão boa que não deu aumento agora. Não, mas é tão boa que agora não deu aumento. Deu real, para a primeira vez em 16 anos. Marquesan, óbvio, mas quando é que aconteceu uma crise como a que aconteceu no ano de 2008? Foi a maior crise do centro do capitalismo global desde 1954. Não teve crise igual. Bom, é só por isso que não teve ganho real agora. Mas todos os anos anteriores teve e todos os posteriores haverá de ter. Inclusive no ano que vem já está garantido. Não teve ganho rápido na escolha. E o público opina aqui no Conversas Cruzadas, vamos saber o que o povo nas ruas acha, fazer oposição ao governo Dilma e oposição ao governo Tarso Genro aqui no Rio Grande do Sul, que por sinal, estamos falando pouco sobre o governo estadual. Está começando também. Nós vamos retomar o debate Vamos dar uma olhada no que a população está pensando sobre a oposição ao governo Dilma e ao governo Tarso. Roda aí para a gente ver as enquetes. Eu acho que não há oposição. O governo, assim como o governo anterior, negociou com todos os políticos e, em determinados momentos, eles fingem que fazem oposição, na minha opinião, por uma questão de preço, para se valorizar. E estão todos no mesmo barco e isso é lamentável. Não acredito em oposição porque sem... Se haver um ajuste entre os partidos, você não governa. Né? Eles não conseguem maioria, não aprovam as leis e não existe oposição. O país está
é um partido só, tá? Que governa o país, e a maioria, como você disse, do Lula, do PT, né? A maioria absoluta, de um país que está, acredito, sendo muito enganado, entendeu? Em termos de governo. Eu acredito que é uma questão mais de posicionamento ideológico também. A oposição não se apresentou durante a eleição. Ela começou a se apresentar no final do segundo turno e não foi representativo. O PSDB atualmente ele não conta com uma estrutura única de partido, pelo menos não publicamente. E tu tem até uma divisão interna, né, entre o Aécio e o Serra. Então não tem um partido forte que represente a oposição. Os outros partidos democratas também não têm capacidade de representação ainda. Até perdeu nessa última eleição, né, diminuiu o número de governadores e outros cargos também, deputados também. Então, não é um problema de não conseguir, acho que é um problema de posicionamento e expor vantagens para o público, né, para o povo, de por que o posicionamento deles é tão bom quanto o posicionamento do governo, ou pode ser tão bom quanto. Tá aí a opinião do telespectador. Olha, a pergunta para o senhor, Giovanni, eu estava falando antes, deputado, o poder do executivo, então, é algo que define a questão de oposição e governo, no sentido de... Pessoal, André, não é isso que define. Da forma como está posta as condições, o desequilíbrio na relação parlamento e poder executivo provoca o protagonismo quase que tão somente do executivo. Este fato que aconteceu agora, constituído maioria na esfera federal, anula a possibilidade de uma discussão mais ampla a cada ano de uma coisa tão importante quanto o salário mínimo. Também admitamos que o Congresso Nacional legitimamente aprovou, mas permitiu, de modo geral, calar a sua própria boca para que houvesse uma efervescência, uma retumbância em relação a um assunto tão importante quanto é o salário mínimo. Aqui na Assembleia Legislativa, eu imagino que a gente teria, e estamos tentando caminhar por esse trilho, por esse viés, de fazer uma oposição que saia daquela dicotomia que nós vivenciamos algum tempo atrás, que envolvia o governo Brito, contra, a favor, depois o governo Olívio, invertendo esses papéis, a favor, contra. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço simplesmente para contrariedade. Então a bancada do PMDB, e o que eu penso, e imagino que esse deva ser o caminho mais adequado, é nos fortalecer a tal ponto, do ponto de vista da compreensão dos grandes temas do Estado, de nós tentarmos também propor algumas discussões, propor alguns assuntos, criar alguma agenda para que isso possa ser debatido. Se nós não fizermos isso, se nós não nos qualificarmos um pouco mais, aí vai dar razão àquilo que os ouvintes, de certa forma, dizem, que a oposição não existe. Não, ela existe, verdadeiramente existe. O problema é que, em algumas circunstâncias, ela é estéril, outras ela é absolutamente raivosa, e isso, com certeza, não ajuda a contribuir. O PMDB, por exemplo, tem proposto aqui na Assembleia Legislativa fazer uma oposição extremamente dura, e acho que estamos fazendo, com um viés de responsabilidade em relação às coisas do Estado do Rio Grande. Não dá para virar as costas para os grandes temas da nossa realidade e das nossas necessidades. A oposição foi formada na eleição, e esse é o nosso papel. E é assim que nós pensamos. E para finalizar, André, não como provocação, mas é uma incoerência. Para não perder até, não entortar o queixo, a boca, como se diz. Hoje, na 0 hora, o governo diz que tem que contingenciar 800 milhões de reais, vai ter dificuldades para o ano de 2011. Pois é o mesmo governo que diz que está com desequilíbrio, com grandes dificuldades financeiras, atribui até a lei Brito e tal, embora como se não soubesse, sabia, obviamente que sabia, bem informado que é ou deveria ser, mas é. É o mesmo governo que cria mais de 500 cargos na Assembleia Legislativa. No Executivo. No Executivo. Quase 1.000. 515 cargos. Um projeto. Que na totalidade dá quase 30 milhões de reais por ano. Em 4 anos dá quase 120 milhões de reais. Tem alguma coisa errada aí. Somar os projetos que foram aprovados em janeiro e fevereiro, dá 50 milhões por ano. Nas sessões extraordinárias. 50 milhões por ano. Então isso tem é um aparelhamento do Estado, Fontana. Está certo que o governo está legitimado para apresentar as suas propostas e fazer a sua governança de acordo com aquilo que apresentou nas urnas. No debate eleitoral. E só para cargos preenchidos assim, de forma político-partidária. CCs e FGs. Não. CCs e FGs. Não, é a resposta do governo, policial civil. A resposta do governo
daqui a pouquinho, depois do intervalo. Chamando nossa interativa, hoje a pergunta é: a tendência da oposição no país e no Estado é de fortalecimento? 3299-2361. Enfraquecimento? 3299-2362. Ou permanecer como está? 3299-2363. Ligue, opine, participe aqui no Conversas Cruzadas. Já voltamos.